Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Vamos dar início à nossa atividade, a nossa videoconferência, como parte do projeto de ATER à distância, do ATER emergencial. Queria agradecer a presença de todos. Gostaria, antes de dar os informes iniciais, queria fazer alguns combinados aqui com todo mundo. Nós vamos dar início por conta do horário, e conforme as pessoas vão ingressando na reunião, que ainda não ingressaram, eu vou fazendo os informes novamente para todo mundo, mas eu peço que todo mundo, primeiramente, mantenha os microfones desligados quando não estiver falando. Nós vamos utilizar o chat para fazer a inscrição para qualquer pergunta que possa ser feita no surgimento das atividades da videoconferência. E eu peço uma atenção especial para, principalmente, quem está mexendo pelo celular, para que evite ficar mexendo na tela, para que a gente não tenha nenhuma surpresa, porque o Skype, ele é um aplicativo que possibilita que qualquer um possa mexer, possa interferir na conversa. Então, qualquer um de nós pode interromper a gravação que está sendo feita, qualquer um de nós pode compartilhar a tela com os outros componentes, né, com todo mundo, e fechar e abrir os microfones. Então, a gente pede atenção para quem está mexendo, para que isso não aconteça, né? Por exemplo, se a gente está aqui olhando para a câmera e mudamos de tela para ficar ouvindo, mas ver outra coisa no computador, quando nós voltamos, o Skype ele entende que você quer compartilhar algum documento com a gente e ele pede autorização para você compartilhar a tela. É nesse momento que, se você não prestar atenção, você acaba clicando para compartilhar a sua tela. Então, vamos tomar esse cuidado, tá certo? Basicamente, deixar, enquanto não estivermos falando, deixar o microfone desligado, e quando estiver mexendo, tomar cuidado para não cancelar a gravação ou compartilhar alguma tela indesejável aí com a gente, tá bom, gente? Então, eu queria dar início à nossa videoconferência de hoje, agradecendo a presença de todo mundo. Hoje nós vamos tratar da questão da bovinocultura de leite, né, em específico, né, o manejo do rebanho e a qualidade do leite. Nós contamos hoje com a presença de Carol Souza, que é veterinária da cooperativa de produtores e derivados lá da Lagoa Real. A cooperativa está executando um projeto de assistência técnica, né, um projeto do Aliança Produtiva, né, para fazer o atendimento aos agricultores da região de Lagoa Real e também municípios vizinhos, também a município de Livramento. E essa videoconferência é parte desse projeto do ATER à distância, o ATER emergencial, que está sendo colocado em prática para a gente das AMIL, para a equipe técnica das AMIL, que executa o programa Bahia Produtiva, né? Então, antes de mais nada, agradeço a presença de todo mundo. Tem mais pessoas entrando na reunião. Eu gostaria de pedir mais uma vez que se atentem para o microfone, né, para deixar desligado o microfone. E eu queria passar a palavra logo de início
para a Carol, para fazer a sua consideração inicial. Queria que você falasse nesse começo, Carol, antes da gente entrar no tema específico, né, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, né, e a sua atuação hoje aí na cooperativa, no município de Lagoa Real e região. Boa tarde, seja bem-vinda e conta aí para a gente um pouquinho de você. Pronto, ativei. Boa tarde. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, né, pelo atraso que aconteceu da última, né, a gente marcou semana passada, mas infelizmente eu não consegui chegar a tempo, né, e aí, então eu peço desculpa aí, eu sei que todo mundo tem seus compromissos, eu imagino que o tempo acabou não dando, né, mas a gente está aqui agora para poder tirar as dúvidas aí. Eu formei pela Universidade Federal da Bahia, né, em 2017, e desde o segundo ano de faculdade eu comecei a trabalhar com gado de leite, né. Fiz estágio com um instrutor do Senar, né, Senar Leite, né, acompanhei várias propriedades, principalmente de agricultores familiares, e meu estágio de final de curso foi na Embrapa Gado de Leite, em Coronel Pacheco, Minas Gerais, né, passei 5 meses lá, trabalhando na parte de alimentação e manejo reprodutivo de rebanho. Depois que eu formei, eu trabalhei 1 ano aqui na região como médica veterinária autônoma, e o ano passado eu recebi o convite da Copilar, né, para participar da seleção para o Aliança Produtiva, né, com foco na assistência técnica voltada para bovino de leite. Me inscrevi e aí fui selecionada, então aí mais de 1 ano e meio trabalhando no Aliança Produtiva, atendendo, até então, antes da gente fazer as parcerias com a Prefeitura de Livramento, era em média 120 produtores de leite, né? Contando só com o tanque que tinha no Tamboril. E aí agora nós temos mais 3 tanques, no Lourenço, Jacaré e São Timóteo, então eu acho que a média aí vai ser para mais ou menos 180 produtores. E o serviço da gente na cooperativa, de início a gente tinha o planejamento de fazer assistência técnica, a parte de controle nutricional, de avaliação de rebanho e monitoramento das propriedades, né, de todas as propriedades. Só que como o número de produtores aumentou demais, é praticamente impossível a gente acompanhar todas as propriedades com assistência técnica. Então, hoje, o que a gente faz, a gente seleciona os produtores que a gente vê que tem o maior interesse em receber a assistência, e que é, em média, acho que 20 a 30 produtores, e os demais têm o acesso à assistência veterinária, né, gratuita, a qualquer momento que precisarem para uma emergência, para um atendimento, mas a gente não acompanha essas propriedades, né, por uma questão de que muitos produtores, vocês trabalham aí com assistência técnica, alguns aí provavelmente há bem mais tempo, e a gente sabe que tem muitos produtores na nossa região que têm essa resistência, né, de receber a assistência técnica, né, de seguir as orientações, de fazer as mudanças que são aconselhadas pelo técnico. E muitas vezes não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com esses produtores. Então, hoje a gente trabalha num sistema onde o serviço veterinário é para todo mundo, mas a parte de assistência técnica, de acompanhamento das propriedades, são para uma parte de alguns produtores, né? Eu hoje tenho um produtor muito bom, que inclusive é da região de Livramento, vai entregar agora em São Timóteo, né, o leite, ele entregava em Tamboril, que é Sidney, né, o pessoal conhece como Cidinho. Então, hoje é um produtor referência da gente, porque é um produtor que segue as recomendações, a gente já está acompanhando ele há algum tempo aí, e tem feito um trabalho muito bacana com ele. Muito bem. Antes de a gente falar sobre a questão do manejo do rebanho, eu queria que você introduzisse para a gente, como o tema da qualidade do leite é muito importante, eu queria que você falasse a respeito, iniciasse a conversa nossa, falando de forma geral, qual é a interferência que o manejo que a gente faz
na propriedade, que o agricultor faz na propriedade, interfere no leite que chega no laticínio, considerando que hoje a gente tem uma fiscalização, uma exigência sanitária muito grande por parte da ADAB, por parte dos órgãos de fiscalização, porque o leite ele é um produto bastante disseminado na nossa cultura alimentar, ele faz parte da nossa cultura alimentar, faz parte do nosso dia a dia, né? O leite, ele movimenta uma cadeia gigantesca, né? Que vai de produtores até grandes conglomerados aí que distribuem o leite, tem vários setores na economia que se beneficiam com o leite, e por ser um produto de origem animal, a exigência sanitária é sempre muito grande, porque se a gente tem um leite de baixa qualidade e a gente ingere, isso pode gerar, né, uma série de impactos na saúde das pessoas, né? E na nossa região, nós estamos num momento de expansão do beneficiamento e processamento do leite na nossa região, né? A cadeia como um todo da bovinocultura de leite, ela não está ainda completamente desenvolvida, né? A gente ainda tem aquela cultura do leite entregue de porta em porta, né? Do leite que o agricultor produz e que vende ali no seu entorno, na sua comunidade, ou entrega na cidade, né, num bar ou numa casa que revende esse leite, né, o leite do dia e tal. E a partir nos últimos anos, e principalmente dentro do projeto Bahia Produtiva, a gente vê um investimento grande na estruturação da cadeia produtiva e no desenvolvimento do beneficiamento, né? O que dá uma nova alternativa para o produtor de leite, que antigamente tem mais uma nova alternativa para comercialização do seu leite, não só de porta em porta, o que isso limita muito para muitos agricultores, né? Porque o mercado de porta em porta, o mercado local, muitas vezes não absorve toda a quantidade de produtores de leite que a região possui, que o município possui. E os laticínios, eles conseguem dar essa vazão maior para um número bem maior de produtores, né? Só que a fiscalização e a exigência que você tem em um laticínio, muitas vezes não é compatível com os procedimentos que os agricultores adotam, por conta desse desenvolvimento que eu falei no início. Então, para começar a conversa, eu gostaria que você comentasse para a gente qual é a influência dessa nova necessidade que os produtores precisam ter de manejar a sua produção, manejar o seu leite para que possa o laticínio entregar seu leite com qualidade no laticínio e ele fazer o seu trabalho. Como você esclareceu aí, realmente a cadeia leiteira da região está passando por uma transformação muito grande, né? Tanto na parte dos laticínios, quanto também dos produtores, né? Então, a gente tem visto, há 10 anos atrás, uma vaca de 10 litros de leite dia, né? Era uma vaca de alta produção. Então, eram animais valorizados e o leite era muita questão de aproveitamento do que sobrava do bezerro. E hoje, uma diferença muito grande em relação a isso, porque cada dia que passa, o produtor busca se tecnificar e trabalhar mais melhores, né, melhorados. Quando você muda seu sistema de produção de um sistema antigo, de um sistema de extrativismo, para um sistema intensivo, você requer também mudanças muito concretas no manejo sanitário. E eu estou dizendo isso porque os animais de alta produção são muito mais dependentes de um manejo sanitário mais eficiente. E, coincidente com isso, a gente vê também a cobrança, né, da legislação se intensificando ao longo dos anos, né? A cooperativa de Lagoa Real Copilar, hoje, tem a inspeção da ADAB, né, estadual, né? Então a gente pode comercializar dentro do estado.
Futuramente, talvez a gente passe pela inspeção federal, mas por enquanto a gente está trabalhando só dentro do estado da Bahia. E a cobrança da DAB hoje é muito grande. Recentemente, a gente teve uma cobrança da DAB em relação ao controle de brucelose e tuberculose, por exemplo, que daqui a algum tempo a gente só vai poder receber leite de propriedades certificadas como livre de brucelose e tuberculose. Eu não sei quanto ao pessoal do grupo, estão por dentro, né, dos ACRs, mas a gente sabe que a brucelose e a tuberculose são duas doenças que são zoonoses, né, que pode ser transmitida através do leite, e que tem um programa estadual de controle dessas duas doenças. Mas a gente sabe também que existe, muitas vezes, uma falha entre as regras, né, e a informação ao produtor. Então, muitas vezes, você vai chegar numa propriedade e você vai perguntar ao produtor se ele sabe o que é brucelose, e ele vai dizer para você que não sabe, né? Tem produtor que registra a vacinação de brucelose, por exemplo, são de animais que são só de fêmeas do 3º ao 8º mês. Então, tem produtor que registra o animal que nasceu como macho para não ter que vacinar a fêmea, né? E ele não sabe a consequência disso. Muitas vezes, você vê falando, o produtor é ignorante, mas muitas vezes ele não tem conhecimento nem noção da importância que isso traz para a gente que vai consumir o leite e para o laticínio. Hoje, a cobrança da DAB em cima dos laticínios é muito grande, né? A gente mesmo, na cooperativa, a gente faz o controle. Nós temos hoje 7 tanques, né, comunitários, né, e é um problema, porque cada tanque recebe, em média, leite de 12 a 14 produtores, e a gente tem que controlar de forma... Você pega uma amostra de leite do tanque, né, você tem leite de 14 produtores ali. É difícil você controlar a qualidade de leite. Então, a gente faz rotineiramente a coleta desses leites individualmente, né? O veterinário com o técnico laboratório vai de manhã, no horário de receber o leite, sem os produtores saberem, né, terem conhecimento, e coleta, assim que eles chegam, a gente coleta o leite diretamente do latão do produtor. Isso mostra para a gente, a longo prazo, a qualidade de leite de cada produtor. E, hoje em dia, a gente busca muito a melhoria da qualidade do leite, porque isso interfere diretamente na qualidade dos nossos produtos, né? Quando você tem a contaminação de algum tanque, muitas vezes, você tem problema lá na frente, quando você vai produzir, você vai jogar 4 mil litros de leite para fazer queijo, e às vezes você tem leite de um tanque contaminado, e você acaba refletindo na qualidade, né, do queijo, de 1.000 quilos de queijo lá na frente, né, por exemplo. Então, a gente tem essa busca muito grande. Essa expansão, muitas vezes, não é acompanhada pelos produtores, só que esses produtores que não acompanham esses controles de qualidade e essa tecnificação da bovinocultura acabam saindo da atividade. E a gente vê hoje em dia, na verdade, está acontecendo o seguinte: você tem a redução do número de produtores e o aumento do volume de leite produzido, né? Alguém já deve ter visto aí algum produtor, eu não sei, ele chegar no curral de manhã, os tempos da vaca com o rabo, né? Eu não sei se vocês já viram com a cauda. E aí são culturas que muitas vezes vem impregnado, né, de geração para geração, e que às vezes é difícil você convencer o produtor de boca a boca que ele não deve fazer aquilo. Mas aí ou você convence ele através do controle da qualidade que você faz no leite dele, ou ele acaba saindo da atividade porque o leite não se adequa às condições que a gente precisa para poder receber na cooperativa. Então, assim, é muito importante para a gente que trabalha com assistência técnica analisar produtor por produtor. Muitas vezes o produtor não segue as recomendações de higiene, de melhoria da qualidade, de tecnificação do rebanho por falta de informação. E muitas vezes também vocês vão se deparar com produtores que têm resistência, né? Que realmente acha que ele fez assim a vida toda, que o pai dele fez assim, e que ele vai continuar fazendo assim, que não tem problema nenhum. Aí é quando ele barra nos controles de qualidade do laticínio, e aí ou ele muda, ou ele acaba tendo que sair da atividade, né? A gente tinha um tempo atrás, por exemplo, muito problema com adição de água no leite,
né? Aqui na cooperativa mesmo teve caso da gente achar piaba, né? A gente não, né? Mas que eu não estava na época ainda. O produtor passava na beira do açude e pegava água e botava no latão. Então, quando você não tem um controle, muitas vezes essas fraudes e esses erros acabam passando. Agora, a partir do momento que a cooperativa, o laticínio, faz esse controle, que hoje é exigido pela DAB, pela fiscalização, sempre vai refletir lá na ponta da cadeia, que é o produtor. E a gente, como ACE, como técnico, né, que vai levar essa informação para ele e vai ajudar também. Então, a gente está vivendo um momento bacana, que é de valorização dos produtos lácteos, né? A gente está vendo aí um aumento expressivo no preço do queijo, o aumento do valor pago ao produtor pelo litro de leite, e isso é bacana, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar assistência, que se muitos produtores que não se tecnificarem vão acabar saindo da atividade, né? Cada dia que passa, o custo do rebanho está ficando cada vez mais alto, né? O custo de produção do leite. Então, e as exigências também da qualidade do leite, cada dia que passa está ficando maior. E então, a gente precisa estar alinhado com a indústria e com os produtores. Quando a gente alinha essas duas pontas, a gente consegue resultado tanto lá no produto final, quanto na produção de leite na propriedade. Maravilha, Carol. E, Carol, sobre essa parte aí das normativas, né, você já abrangiu um pouco aí sobre essa sua fala, né, dessa normativa aí que o laticínio adequa aí nas condições aí dos produtores. Tem também as boas práticas agropecuárias aí que os agricultores fazem aí da porteira para dentro, né? Que pode estar adotando assim, melhores, assim, essas boas práticas para poder ter um produto bom, produto limpo, né? Limpo de contaminação, limpo de impurezas, né? Gil, uma coisa que eu gosto de falar sempre é que, às vezes, a gente confunde um pouco as coisas. Quando a gente fala de o produtor tecnificar a produção dele, nem sempre a gente garante produtividade e qualidade de leite quando o produtor é tecnificado. Às vezes você pega um produtor que tira leite lá de umas vacas de, em média, 10 litros de leite dia, tira leite na mão, né? E você tem um produto de qualidade superior a um produtor que tira aí 300, 400 leite dia, com ordenha mecânica, com vacas de alta produção. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, porque nem sempre tecnificação é sinônimo de higiene, né? Tecnologia. Hoje a gente tem um problema sério, por exemplo, com ordenhas mecânicas, né? Eu vou falar mais adiante, mas entrando na sua fala aí, é porque não adianta nada o produtor pensar em colocar uma ordenha mecânica para melhorar o manejo, ao mesmo tempo melhorar a qualidade, e ele não tiver cuidado na higiene do equipamento, né? Então, é o que eu estou dizendo, assim, tem produtor que tira leite na mão, mas antes de ir para o curral, ele lava as mãos, chega no curral, ele lava o teto da vaca, seca, né? Se o animal deitou no esterco ali, ele lava, tem todo um cuidado de higiene. Muitas vezes o produto dele chega na cooperativa melhor, né? Um produto muito mais limpo, um leite muito mais limpo do que um produtor que tirou um leite na ordenha mecânica e que não pegou nos tetos da vaca, né? Então, essa questão de higiene e de manejo do rebanho, principalmente voltado para a ordenha, que é o momento, eu diria, que é mais importante para a cooperativa, é o momento da ordenha na propriedade, né? É o momento que o produtor transfere a responsabilidade do leite dele para a gente. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar individualmente em cada propriedade, porque ainda existe muitas questões culturais, né, que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes você vai deparar com a resistência. Tem produtor que leva um papel toalha, tem produtor que leva um pano limpo, todo dia ele lava, a esposa dele lava e leva todo dia limpinho. Tem produtor que leva um pano e deixa lá
pendurado na cerca do curral a semana toda. Então, essas coisas que muitas vezes você se depara com leite de qualidade ruim e você fica se batendo o que é que está acontecendo, né? Aí você faz teste no leite, você vai diretamente coletar o leite, como a gente quando a gente tem algum problema com um produtor específico, eu vou na propriedade dele no momento da ordenha, né? Chego lá, coleto o leite diretamente dos tetos da vaca, de quarto mamário. E aí vai para o laboratório, a gente analisa esse leite, para poder descobrir aonde é que está a falha. Só que é importante a gente tomar esse cuidado, porque nem sempre tecnologia, nenhuma propriedade de ordenha, tecnologia de alimentação, é sinônimo de qualidade de leite, não. Isso aí vai muito mais da consciência e do conhecimento do produtor. Mas tem produtores antigos, produtores mais velhos, que têm algumas culturas, né, uma resistência para poder absorver a informação, mas que são muito mais limpos, tem muito mais higiene na hora da ordenha do que produtores novos. E tem um conhecimento que a gente conversa, e aí você vê, você chega na propriedade, às vezes, que a gente faz visitas surpresas, assim, né? Eu chego, que eu sei estar na hora do ordenha, eu vou, acompanho. Então, você vê produtor botando leite em latão mal lavado, você vê produtor botando leite e não tampa o latão antes de terminar os ordenhar as vacas, você vê mosca. Então, tudo isso a gente só consegue descobrir quando você acompanha, né? E de longe é muito difícil da gente diagnosticar as falhas. Mas não necessariamente está relacionado ao tipo de ordenha ou à maneira como é ordenhado o animal, né? Está mais relacionado ao conhecimento e até à própria cultura de cada produtor. Muito bem, gente. Gil, desculpa, antes, você vai fazer mais uma pergunta? Não, pode ir, pode ir. Não, eu queria só agradecer a presença do pessoal que está entrando na conversa, na nossa videoconferência. Deixa eu tirar aqui. Melhora o áudio agora quando eu tiro o fone de ouvido? Me responde aí, por favor. Tá ótimo para mim aí, viu? Seu áudio tá bom, William. Seu áudio tá bom, eu tô ouvindo bem. Tanto faz você colocar o fone e tanto faz você tirar, o áudio fica a mesma coisa para mim aqui, né? O áudio também tá ótimo. Eu tinha visto aqui uma chamada aqui no chat dizendo que o meu áudio estava baixo, aí eu achei que era aqui com o fone de ouvido. Então, agradecer todo mundo que está entrando. Depois que a gente deu início, eu vi que uma série de pessoas entraram na conversa, na nossa videoconferência, e passar o recadinho de não se esquecer de manter os microfones desligados enquanto não estiverem falando. Nós vamos, da conversa sobre o manejo do rebanho e qualidade do leite, nós vamos abrir no chat para vocês fazerem a inscrição, para estarem fazendo perguntas para a gente, para a Carol principalmente, né? Carol fez a introdução e a abertura aqui se apresentando, e Carol, que é veterinária, né, que trabalha na Copilar, vai falar sobre esse tema de hoje, e o reforço de que para todo mundo tomar cuidado para não manipular o programa, o Skype, evitar compartilhar a tela ou então parar a gravação, né? Porque isso interfere. No Skype tem essa questão de todo mundo pode mexer na conversa, não só quem quem abriu a chamada, né? No caso, fomos nós aqui. Então, evitem de clicar no botãozinho parar, que está ali no seu esquerdo, porque pode parar a gravação que nós estamos fazendo para o vídeo, né? E o compartilhar a tela também, tomar cuidado para não acontecer que nem aconteceu na última live, de estar alguém compartilhando a tela aí e a gente, quando você compartilha a tela fica fixa, né, no vídeo, e a gente não consegue ver quem é que está falando, só a tela compartilhada. Então, evitar isso também, tá bom? Gil, você ia fazer uma pergunta novamente? Então, William, é mais isso mesmo, né? Chamar a atenção sobre essa parte aí, você já deu
um alertado pessoal aí, né? Aí, queria ver também, Carol, né, como é que você comentou um pouquinho aí sobre essas contagens das placas bacterianas, sobre esse exame que vocês coletam aí coleta o leite para mandar para o laboratório, né? Como é que os agricultores fazem aí perante a cooperativa, se faz algum teste ou se faz mesmo o teste coletivo, como é que funciona esse trabalho aí com vocês? Eu queria complementar aqui também, Carol, junto na pergunta de Gil aqui, porque pela sua fala a gente observa que a questão da higiene no processo de ordenha, ele é fundamental, né? E quando você citou bastante aí a questão da tecnificação, ficou claro para a gente que só tecnificar, se você não tiver práticas higiênicas, não adianta muito no processo, né? Como a gente hoje está contando aqui, grande parte dos presentes aqui são os ACRs, não são os agentes comunitários das associações do Projeto Bahia Produtiva, e eles estão responsáveis de fazer a assistência técnica lá na ponta para o agricultor. A gente já fica com essa primeira questão, né, que a higiene no processo de ordenha é fundamental. E não sei se teria mais alguma coisa para você detalhar, mas você falou sobre lavar as mãos, sobre o uso de toalha ou de um pano limpo, de higienizar corretamente os baldes, né, o local da ordenha, né, você ter um local limpo também. Eu queria que você também pudesse, para a gente fechar esse ponto da higiene na ordenha, quais são os pontos centrais aí para que os ACRs, inclusive na sua relação com os agricultores, possam também estar orientando isso. Beleza. Essa questão de higiene de ordenha é uma coisa que acho que a gente passaria um dia todo falando, né, de higiene de ordenha. Mas é muito importante dos ACRs observar, né? Nunca se deve chegar com o produtor nas primeiras visitas, é o que eu aconselho, e não diria reclamar, nem dizer que está errado, mas você primeiro observa, porque se você já chegar reclamando não, orientando muitas vezes, mesmo que você chegue orientando, da próxima vez que você for lá, ele vai fazer de tudo para fazer tudo certinho, para poder da próxima visita sua, quando você vai, que você está lá, aí ele fala, não, vou fazer certinho aqui, para não ter problema. Aí, quando você vai embora, ele volta a fazer daquela maneira antiga que ele fazia, né? Então, é muito importante dos ACRs a observação dos produtores e diagnosticar a questão, o que é cultural, o que é falta de conhecimento e o que a gente sabe muitas vezes que é ignorância, porque muitos produtores, eles não aceitam as recomendações. A gente vai se deparar com isso muitas vezes, né? Então, é muito importante, na questão da ordenha, você observar cada propriedade, que tipo de estrutura esse produtor tem, que tipo de animais esse produtor tem, né? Muitas vezes você chega a uma propriedade e você vê, por exemplo, um quadro de vários animais com mastite e você acaba falando assim, o produtor aqui não tem higiene. E aí você já chega com aquela... você bota na sua cabeça que aquele produtor não tem higiene, que você deve corrigir a higiene, que você deve orientar para ele ter, né, mais cuidado e tal. E muitas vezes, o que a gente está percebendo hoje, por exemplo, aqui em Lagoa a gente está com um problema sério, tem produtor comprando vacas vinda de São Paulo, de Minas Gerais, com mastite crônica, com bactérias muito resistentes, né, a antibióticos. Como a gente sabe, cidade interior, a gente tem um problema sério com medicamentos, porque a gente tem classes de medicamentos específicos. As lojas vendem o que as pessoas procuram, né? Às vezes nem todo mundo tem acesso ao veterinário, então tem aquela mania de usar um medicamento sempre. Aquele medicamento dá certo e eu vou usar aquele sempre. E aí você se depara muitas vezes uma propriedade, um leite de péssima qualidade, né?
e com contaminação, e você julga o produtor como sendo um produtor que não tem higiene na hora da ordenha. Aí, conforme você vai conversando, você vai observando, você vê muitas vezes que nada mais é do que o produtor ter um quadro dentro da propriedade de uma mastite por bactéria resistente, por exemplo, mastite bactéria resistente, que ele não consegue controlar, e isso reflete lá na qualidade de leite dele que vai para o tanque, né? Decorrente a compra errada de animais. A gente vê muito hoje uma busca por animais melhorados, e aí o produtor chega nesses atravessadores, nesses negociantes, e o cara fala, eu tenho uma vaca aqui que dá 30 litros de leite. Ele olha o preço, tá bacana, ele compra, só que, infelizmente, é uma coisa que vocês terão que orientar. O produtor nosso só compra vaca por volume de leite. Ele não compra vaca por qualidade de ubre, ele não compra vaca por qualidade de casco, por porte, por idade, por reprodução. Ele só compra por volume de leite. Se ele foi lá, o cara falou que dava 30 litros, ele tirou os 30 litros, ele comprou a vaca. E aí a gente tem percebido hoje que vem muitas dessas vacas vêm com mastites difíceis de tratar, e você acaba contaminando o rebanho todo, né? A mesma coisa é a questão da higiene dos baldes. Dos latões, muitas vezes, não é porque ele não lavou direito, é que para ele lavou direito, né? Para ele usou detergente ou alguma coisa do tipo, ele está bem limpo. A questão das ordenhas mecânicas. Quem for trabalhar com produtores que trabalham com ordenha mecânica, que tem problema de higiene, é importante ficar de olho na manutenção dos equipamentos, nas borrachas, nas mangueiras, né, nos equipamentos da ordenha mecânica. Isso também interfere bastante na qualidade do leite. Então, falando nessa questão da higiene da ordenha, William, é um assunto complexo, né? Porque você tem que trabalhar desde produtores que faz ordenha manual, que aí pode ter problema, principalmente na questão da limpeza dos tetos da vaca, né? Como você está, por exemplo, na época de chuva, que tem o maior problema na cooperativa. Por quê? As vacas geralmente chegam na sala de ordenha de manhã com ubre sujo. Nós temos muita ordenha manual. Tem muito produtor que não tem o cuidado de limpar e nem de retirar o leite de forma cuidadosa para não cair esterco dentro do leite. Então, o animal deitou durante a noite, num descanso cheio de esterco, cheio de lama. A gente vê, por exemplo, vacas dentro de curral, onde a lama está no Uber. Isso é outro problema sério no período chuvoso. E aí chega na sala de ordenha, se for ordenha manual, o produtor está tirando leite e, de repente, começa a cair esterco dentro do leite. Ele coa e manda esse leite para a cooperativa. Mas esse leite está contaminado, né? Esse leite está com a CBT lá em cima. Então, para os AECs, fica essa orientação de avaliar o produtor, né? E observar, primeiramente, como é a rotina de ordenha desses produtores. Aí, conforme vocês vão vendo as falhas, vocês vão fazendo as orientações e avaliando. Tem muitos produtores que vai ser fácil de você conseguir mudar. Já tem produtores que você vai ter uma maior dificuldade. Então, é importante prestar atenção nisso aí. Carol? Oi. Me permita. Regiane, por favor, só um momentinho, Regiane. Eu pedi para Romário, que acabou de entrar, por favor, desativar o microfone, Romário. E aí você continua? Pronto? Pronto, Regiane, pode falar. Pronto. Certo. Eu sei que o assunto da ordenha é o assunto que mais pega, né? Quando a gente trata da questão da qualidade do leite e do manejo, né? É um assunto que daria de fazer uma live só sobre ele, isso, né? Infelizmente, a gente não tem muito tempo, na verdade. A gente precisa tratar aí mais alguns temas que também são importantíssimos. E eu acredito que o assunto da ordenha, ele vai entrando novamente no meio de outros assuntos que, conforme vier, né?
Nós pensamos num roteiro, e o pessoal teve acesso a esse roteirinho, no sentido de você fazer uma fala para a gente, no sentido assim, do campo, começando do campo, do pasto. E aí vem para o curral, o tratamento com os animais, vai passar pela ordenha, vai passar pelo armazenamento, pela limpeza do vasilhame, pelos dipping, pós-dipping, né? Pelo bezerro, o transporte até chegar ao laticínio. Qual que é as orientações que você pode nos fornecer, né, nesse sentido, assim, para a gente poder fazer uma memória, né, com clareza, assim, para o produtor que está começando, digamos, a atividade do leite. O que é fundamental que se tenha para que você tenha umas vacas de leite boa, um tratamento humanizado com esses animais, o que é indispensável em relação à alimentação, a medicamentos, quando vai para o curral, o que é indispensável no curral, para que, né, aconteça tudo da melhor forma, de uma melhor sanidade possível, tanto para a pessoa que vai fazer esse trabalho, que vai ordenhar, que vai lidar, né, ali com as vacas e com os bezerros, até o leite chegar no laticínio e ser considerado um produto bom para ser consumido, para ser transformado em outros produtos, né, e poder ser comercializado. Qual que seria esse desenho, né? Seria esse caminho que o leite deveria trilhar, no caso. Qual que é as orientações que vocês dão para os agricultores nesse sentido? Bacana, Regiane. Acho que a gente ia precisar uns 3 dias aí para falar isso tudo, hein? Mas vamos tentar aqui. Foi bom você ter falado, porque a gente estava fugindo um pouco realmente do cronograma que Gil tinha me passado aqui. Essa questão de leite, eu faço muitas reuniões nas comunidades para os nossos produtores. Agora, infelizmente, por essa questão do Covid, a gente teve desde março, ficamos impossibilitados de fazer reuniões, né? Mas era muito bacana porque a gente tinha nessas reuniões a oportunidade de tirar dúvidas, assim como eu estou fazendo com vocês, e um bate-papo mesmo, né? Muito. Falar de leite na região nossa, para vocês que trabalham em diferentes áreas da região, da cidade, de cidades diferentes, de sistemas de produção diferentes, é um pouco complicado, porque cada CR, cada produtor vai trabalhar com um sistema diferente. Então, começando aqui com o manejo alimentar, interferência na alimentação e na formação do leite, né? Eu diria que cada produtor vai ter um leite diferente em termos de qualidade, em termos principalmente de composição, às vezes por conta da alimentação. Por quê? Porque, por exemplo, tem regiões, Bahia, que 90% dos produtores trabalham com sistemas irrigados, né? Se você for para Minas Gerais, naquele sistema de confinamento, de compost bar, né, freestyle, 90% dos produtores trabalham com silagem de milho e concentrado. Então, na região nossa, tem produtor que trabalha com palma, tem produtor nosso que trabalha com capim-elefante, tem produtor que trabalha com cana, tem produtor que trabalha com os 3 alimentos de uma vez só, tem produtor que usa farelo, tem produtor que usa milho, soja, caroço de algodão, torta de algodão. Falando em alimentação, aí você vai se deparar com diferentes qualidades de leite, né? Composição de leite. O leite, de forma geral, ele tem uma composição básica, mas os teores de gordura, principalmente de gordura e sólidos, varia de acordo com a genética e com a alimentação do animal também, né? Então, por exemplo, a gente faz um monitoramento, a cooperativa de Lago Real ainda não paga por composição. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem empresas que ela bonifica o produtor, por exemplo, pelo teor de gordura de leite.
é importante que o produtor entregue o leite com no mínimo 3% de gordura. O leite integral, quando você vai comprar ele no supermercado, ele tem que ter no mínimo 3% de gordura, né? Mas a gente tem produtores, por exemplo, que tem vacas, tem leites com mais de 4% de gordura. E isso beneficia demais a cooperativa, porque no final interfere na quantidade de manteiga produzido, na produção de queijo, né? Então, tem empresas que bonificam o produtor que tem um teor de gordura maior no leite. No caso nós não fazemos isso ainda, mas monitora. Então, muitas vezes, monitorando, você já consegue ter uma noção do tipo de alimentação que o produtor usa. Por exemplo, produtores que trabalham muito com alimentação à base de pastagem ou fibra, milho, silagem de milho, capim-elefante, cana, você vai ter um leite com teor de gordura mais elevado. Se você tem umas vacas de alta produção, vacas de acima de 25 litros, por exemplo, e trabalha muito com concentrado e com palma, que, né, tem um teor de fibra muito baixo, aí você já vai ter um leite com teor de gordura muito mais baixo. A mesma coisa acontece muitas vezes com os sólidos, né? Mas, de forma geral, tem um padrão. O que eu estou dizendo em relação a isso? Porque a alimentação para vocês que vão chegando vão dar assistência, o importante é uma coisa, tem que ter alimentação. A alimentação corresponde, geralmente, aí a de 60% a 80% dos gastos de uma unidade leiteira, de uma propriedade leiteira. Então, é importante avaliar as condições do produtor e ver o que ele pode produzir de comida na propriedade dele. A decisão que você vai tomar a respeito da alimentação não necessariamente vai estar relacionada ao tipo de leite que você quer no final, e sim de acordo com a disponibilidade do produtor de produzir o alimento, né? E aí, partindo da alimentação, o produtor tem os alimentos, né, que é ideal para a produção de leite, que ele necessita produzir leite, que barateia o custo da atividade, aí sim você vai pensar, por exemplo, se você tiver algum problema, por exemplo, muitas vezes nós temos acidose do leite, o leite no teste que a gente faz para receber o leite não passa e o leite dá ácido, a gente fica sem entender o porquê. Chega na propriedade e você vê muitas vezes o produtor dando muita dieta com concentrado e pouca fibra, né? A fermentação ruminal é muito grande e você tem um reflexo no leite, na acidez do leite. Então, esses fatores que podem interferir, como vocês colocaram aqui, a questão da alimentação e da qualidade do leite. O foco principal da alimentação é a questão da nutrição do gado. Se o gado está recebendo todos os nutrientes que eles precisam. Primeiro passo é esse. Aí, posteriormente, quando você tem um gado com manejo nutricional bom, é que você vai pensar em que isso vai refletir lá na frente na qualidade do leite produzido, viu? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas pelo que eu entendi aqui do tema, é basicamente isso. Tá ótimo, tá ótimo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, não? Tem sim, só um momentinho aqui. Marcinha e acho que Mariângela também perguntaram aqui no chat sobre, eu vou ler aqui a pergunta de Marcinha, de Márcia, lá de Ituaçu, ela é ACR lá da comunidade de Guigó, em Ituaçu. Ela queria saber em relação à doença que vem da contaminação através do leite, e se essa doença ela apresenta alguns sintomas notáveis. Não sei se ela se refere aqui à mastite ou alguma outra doença. Acho que Mariângela perguntou aqui, Mariângela, que é ACR também em Brumado, na comunidade de Campo Seco, sobre a importância do sal na alimentação do rebanho. E a Alexandra acaba de fazer outra pergunta aqui, se o tipo de alimentação fornecida pode alterar a composição química e física do leite, que eu acho que você acabou de responder, mas sim, se ele não entendeu direitinho,
você tocar nisso de novo. A questão das doenças, eu acho que foi aquela introdução que eu fiz sobre brucelose e tuberculose, que a gente pode deixar para mais adiante aí, quando for falar de sanidade, né? E a outra pergunta sobre alimentação, que ele fez sobre alterar a composição, sim, a gente tem, como eu falei, você pode ter alterações aí no teor de gordura do leite, né? No pH do leite também, na acidose, né? Porque a acidez, na verdade, é relacionada ao tipo de alimento que é fornecido para o animal. Você deve conhecer, o bovino, ele tem uma câmara de fermentação, que a gente chama, que é o rumen, né? E a fermentação no rumen, a digestão dos nutrientes e a fermentação está muito relacionada ao tipo de alimento que o animal consome. O bovino, ele fisiologicamente, ele nasceu para comer capim, né? Comer pastagem. E ao longo dos tempos, a gente foi modificando essa alimentação e introduzindo outros alimentos nas dietas, né? Com foco na produtividade, no aumento da produção e com a melhoria dos animais também. A gente quer potencializar esses animais. Então, por exemplo, uma vaca de acima de 20 litros, é impossível você conseguir esse volume de leite só a pasto. Então, isso é importante que você falou, Carol, porque isso pode também criar uma falsa compreensão na cabeça do produtor de que ele achar que ele dando ração ou aumentando a quantidade de ração, ele vai ter necessariamente um aumento significativo na produção do leite. Né? Isso tem a ver com a fisiologia que você falou. Sim. Principalmente o animal, por conta de ser um ruminante, né? Ele fisiologicamente está preparado para digerir o capim. A ração, em grande parte, é fonte de proteína, e o rumen, né, o organismo do animal, ele não está preparado para processar uma quantidade grande de proteína fornecida na ração, né? Então, complementa essa questão aí, porque não dá para substituir o pasto pela ração exclusivamente, né? Senão você tem problemas também. Sim, foi bacana você falar isso, porque 5 dias eu fiz 2 cirurgias grandes a gente chama de laparotomia exploratória por conta de desbalanço nas dietas, né? Muitas vezes você tem doenças que eu não sei, você já deve ter ouvido falar, acidose, tipanismo, compactação, né, de rumen, por conta de, muitas vezes, falhas na alimentação. Né? A gente tem 2 problemas básicos. E o produtor muitos produtores acham, que é isso que você falou, que ele pode dar a quantidade de concentrado que a vaca quiser comer, que não vai ter problema nenhum. Né? Então, por exemplo, aqui na cooperativa, eu já fiz uma escala, assim, que até os meses de junho, de novembro a junho, eu pego muitas doenças relacionadas às viroses, a doenças bacterianas no rebanho. De julho a novembro, eu pego muitas doenças relacionadas à alimentação, né? Por conta que de novembro a junho você tem animais a pasto. Os animais não adoecem. Poucos animais adoecem com essa questão alimentar, né? Problemas relacionados à alimentação. Então, são mais doenças infecciosas por conta da umidade elevada. Quando chega nessa época agora, você vê muito animal adoecendo, muito animal morrendo por falhas na alimentação. Então, é importante essa questão que você falou, porque o bovino, ele tem uma fisiologia e a gente tem que respeitar essa fisiologia, principalmente em relação à adaptação. O produtor, muitas vezes, tira o animal do pasto, bota no coxo, e no primeiro dia, por mais que seja um animal que tenha potencial de leite, que é outra coisa que vocês têm que ficar de olho, é o seguinte, muitas vezes a vaca só tem potencial para dar 15 litros de leite. Não adianta dar 10 quilos de concentrado, porque ela não vai para 20, ela não vai para 30. É fisiológico dela, ela não tem genética, ela não tem úbere, ela não tem capacidade para isso.
E aí você tem outro problema, que eu vou falar mais adiante, que é a questão reprodutiva. Você tem propriedades que você parece que o produtor está com confinamento para bater animal, né, animais obesos. Isso reflete na reprodução, isso reflete no volume de leite produzido, porque você tem muito acúmulo de gordura, principalmente das novilhas, no úbere. Mas essa questão da alimentação, o principal foco é a questão de saúde mesmo, de sanidade. O produtor, ele muitas vezes acha que a ração balanceada, que a gente chama, que na verdade muitos deles não balanceiam a ração, e sim uma ração misturada, que é um concentrado com, por exemplo, 30% de proteína, né? Que é uma proporção de milho e soja, por exemplo. Só que a gente vê muito nessa região nossa, são rações, a ração tem 30% de proteína. Sim, qual animal você dá essa ração? E qual é o volumoso que você usa? Então, no final das contas, não é uma dieta balanceada. Dieta balanceada é quando você pega todos os ingredientes de uma ração, né? Todos os ingredientes que você tem disponível, e você balanceia a quantidade de cada um por dia, que vai atender a demanda nutricional desse animal. Então, dificilmente na nossa região você tem dietas balanceadas. O produtor, se perguntar a ele quantos quilos de palma ele dá à vaca, ele não sabe. Se perguntar quantos quilos de capim a vaca come por dia, ele também não sabe. Ele só vai saber informar quantos quilos de concentrado a vaca come. Ele fala, não, eu dou ração balanceada. Na verdade, não é. Ele dá uma ração concentrada, que tem um nível de proteína que muitas vezes é ilusório, porque ele compra essa ração, o cara falou para ele, lá tem 30% de proteína. Mas nem sempre é assim que funciona, a gente sabe que tem muita picaretagem nessa área, né? Mas é muito importante vocês tomarem cuidado em termos de ração balanceada, porque é o que eu mais pego, é produtor intoxicando vaca. Se você for numa loja veterinária e perguntar ao cara o que ele mais vende, ele vai te falar antitóxico. Produtor de leite adora antitóxico, porque ele sempre intoxica a vaca com excesso de concentrado na dieta, né? Então, fica a dica para vocês, a base da alimentação do bovino é fibra, é capim, ou é pasto, é alguma outra fonte de fibra, silagem de milho, capim, elefante, cana, e o concentrado vem para complementar essa dieta, e não como alimento principal. Então, fica a sugestão aí para vocês de ficar de olho nisso para evitar depois um problema futuro, né? Sobre o sal, eu acho que qual a importância dele também, que foi a pergunta de Mariângela? Mineralização. Mineralização, eu diria que é até hoje mais preocupante do que a própria alimentação em si. Por quê? Porque até um tempo atrás, os nossos produtores estavam acostumados com animais, produção de leite até 10 litros, até 12 litros dia estourado. Isso falando de vacas boas, né? Eu já tive produtor que tirava 3 litros de cada vaca, né? A gente vê isso ainda. Esses animais de baixa produção, gente, eles são animais adaptados, né? E conseguem viver muito bem na região nossa, região de Caatinga, que muitas vezes tem uma dieta muito desbalanceada, porque o animal consome diferentes tipos de alimentos, palma, pasto, até mesmo solto na área de Caatinga, né? Folhas de árvores. Então, ele consegue regular isso porque ele foi criado dessa maneira, ele é adaptado dessa maneira. E o que a gente está vendo recentemente é o oposto. São compra de animais melhorados, animais, principalmente animais holandeses, mais chegados, girolandos, né? E são animais que têm uma capacidade, um potencial produtivo muito alto. Mas, em contrapartida, são animais que têm uma exigência muito alta também. Muitos produtores procuram atender essa exigência em termos de alimentação, em termos de concentrado, em termos de pasto ou palma, mas esquece do mineral. E aí é que vocês vão se deparar com o produtor lhe reclamando duas coisas. A primeira é que a vaca está comendo muita ração e não está aumentando o volume de leite. E a segunda é que a vaca pariu e está 6, 7, 8 meses sem conseguir emprenhar. E boa parte desses casos se resume a deficiências minerais, né? Quando o produtor chega numa loja agropecuária e ele
acostumado a comprar um sal branco aí de R$11 uma saca de 30 quilos, e ele tem que dar 120 numa saca de 30 quilos, de um sal muito melhor, um sal apropriado para vaca de leite, ele não consegue entender o porquê disso. Então, é importante vocês orientar e explicar o motivo, né? Que esses animais de alta produção são muito exigentes de minerais. Na verdade, a gente até aconselha que o mineral de vacas de uma produção um pouco mais elevada seja, a gente chama de alimentação forçada. Você usa o mineral, o núcleo mineral, na ração balanceada. Então, você tem dois tipos de opções de fornecer o mineral. Um sal de qualidade no coxo, que a vaca vai lamber de acordo com a necessidade, né? E esse consumo é limitado pelo sódio, né? Pelo sal, o sódio que é presente nesse mineral, e o núcleo mineral, que tem um teor de sódio muito baixo. Então, esse núcleo é misturado numa ração. Você calcula a quantidade que cada vaca vai precisar comer por dia. Por exemplo, uma vaca de 25 litros vai precisar comer em torno de 150 gramas desse mineral por dia. Você vai fazer as contas de quanto concentrado você vai dar para ela, e nesse volume de concentrado, essa vaca vai ter que ingerir 150 gramas desse mineral. Então, é muito importante vocês estarem atentos. Foi bom você me lembrar essa questão do mineral aí, William, porque realmente é um problema sério. Ontem mesmo eu operei uma vaca de ruminotomia que estava com obstrução por lixo, né, plástico, couro. Quando você abre, tem uma porções de coisa, né, você nunca sabe o que você encontra. E isso é reflexo, era um animal de leite, e isso é reflexo de deficiência de mineral, né, que a gente tem muito aqui na região nossa. Certo. Regiane e Gil, por favor, verificar aqui sobre o roteiro. William, tem uma pergunta no chat. Tu faz a pergunta para a Carol e depois eu falo, pode ser? Pode ser. Que está no chat. Aqui é pergunta de Manuelito. A vaca estando prenha, tipo, já no mês de dar cria, no último mês, tem alguma ração, alguma alimentação que precisa ser evitada, ou ele já ouviu dizer que a palha de milho verde não é bom dar à vaca prenha? Você poderia explicar isso? Se é verdade ou não? Ou seja, ele pergunta, né, na vaca que está para parir no último mês, qual a alimentação adequada e se a palha de milho verde é contraindicado mesmo. Gente, quando vocês trabalham diretamente com o produtor, vocês vão se deparar com muitas perguntas e, na verdade, muitas teorias, né, que são culturais. E duas coisas que a gente tem que fazer. A primeira é respeitar isso, porque é difícil de você mudar rápido, né, rapidamente, essa mentalidade do produtor. E a segunda é conciliar isso com ele, de forma que você consiga um resultado bom, mas nem sempre mudando o que ele pensa, né? Essa questão aí que ele perguntou é um mito. Na verdade, o maior problema que a gente tem de vacas em pré-parto, para quem não sabe, a vaca deve ser seca, né, que a gente chama vaca, você deve deixar de tirar o leite da vaca no mínimo 60 dias antes do parto. É outro problema que vocês vão deparar, produtor apartando vacas 20 dias antes do parto, né? Isso é um problema sério também, que você tem reflexo no animal lá depois, né? Então, 60 dias antes do animal parir, aí ele vai ter esse controle, porque vocês vão, né, botar fichas e controlar isso na propriedade. Você tem que secar essa vaca. Essa vaca, ela está gestando um bezerro, e o crescimento do bezerro, né, ele geralmente acontece no terço final da gestação, nos últimos 3 meses. Oposto a isso, com o crescimento do bezerro, a capacidade do rumen de um animal diminui muito. O bezerro começa a ocupar um espaço que antes era do rumen, né? Então, esse animal precisa de uma dieta de melhor qualidade. E a gente, muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram um ditado que fala assim, a vaca solteira não precisa comer bem, não.
Só precisa comer bem a vaca que está parida. E aí você demanda de animais, né, num período que ele mais precisa, que é o período que o bezerro está crescendo, né, são 2 bocas, porque o bezerro está precisando de nutrição, e a vaca tem essa carência, né? E a vaca começa a deixar de passar para ela e passar para o bezerro que ela está recebendo. Então, é muito importante você fazer o pré-parto. E na nossa região tem uma resistência muito grande, que os produtores falam que não deve dar concentrado vaca antes de parir, porque incha o ubre, porque dá mastite, porque um monte de coisa. O que acontece? Responde a sua pergunta. A palha de milho, o pessoal fala mais velho que palha de milho é quente. Eu falei só se botar fogo, porque não existe isso. Palha de milho é fibra, gente. Fibra faz bem para a vaca, né? Mas a questão de que muitas vezes você dá uma dieta à base de carboidratos, muito carboidrato, não sei se vocês já viram a questão da laminite, por exemplo, que é a inflamação da lâmina do casco, que está relacionada a excesso de carboidrato no sangue, né? Que é o milho, a palha de milho também tem excesso de energia, e outros produtos. É porque quando você tem muito carboidrato na dieta, você às vezes ajuda palma, né? Se eu não estou enganado. Isso, a palma. Às vezes você ajuda nos processos inflamatórios, né? Você acaba aumentando os processos inflamatórios e às vezes você vê reflexos, por exemplo, no ubre, muito edemaciado, muito inchado. Mas não significa que você não deve dar. Você tem que balancear uma dieta para o animal pré-parto, geralmente começando com um pouco concentrado e adaptando ele. Se for novilha, por exemplo, a gente recomenda ir passando o animal na sala de ordenha, no ambiente das vacas, para você, quando o animal parir, ele está, por exemplo, no score ideal, ele está bem nutrido, e a partir do momento que a vaca pariu, ela tem esse potencial, tem a capacidade de produzir o leite que esse animal fisiologicamente tem capacidade de produzir. Então, se você deixa uma vaca passar fome, porque passar fome não é sinônimo de não ter comida. Passar fome significa que o animal não está recebendo aquilo que ele precisa. Então, tem propriedade que você chega e o produtor está lá com as cocheiras cheias de capim-elefante de 2 anos, só bagaço, e aí ele vira para você, aí, minhas vacas estão tudo com barriga cheia. E as vacas estão passando fome, entendeu? Porque elas estão recebendo comida, mas elas não estão recebendo uma dieta. Porque a dieta de uma vaca de leite, ela tem que ser balanceada. Ela tem que receber todos os nutrientes, desde que você falou, William, mineral, o carboidrato, a proteína, tudo de forma que isso vai refletir nela expressar o potencial dela, entendeu? Aí, essa questão que você perguntou da palha de milho, não tem problema nenhum. Você pode ir convencendo eles mostrando, né? É a melhor maneira de convencer o produtor. Não tem problema. O que você pode fazer é ir ajustando as dietas no final da lactação de acordo com cada propriedade. Mas é ideal, sim, toda vaca pré-parto, pelo menos 30 dias que antecede o parto, ela começar a receber um pouco de concentrado, um volume pequeno, né? Ou ir para um pasto de qualidade melhor, ou receber palma, que também é um alimento de excelente qualidade e que a gente geralmente tem disponível nas propriedades. Maravilha, Carol. Bem explanado a pergunta. Tem, às vezes é um comentário que o pessoal vai gostar aí também, aí do grupo, a questão do uso do sorgo forrageiro, né? No período de consumo ideal do sorgo forrageiro. Tem os produtores que às vezes não têm esse conhecimento aí, quando o sorgo está verde, né, antes de amadurecer, no ponto ideal para fazer a silagem ou uso in natura aí na fornecimento no coxo. Hoje, sua região não tem periquito, não? Tem. Aqui não está deixando nada, moço. Porque aqui até as palmas eles estão destruindo, né? Tá. A questão do sorgo, gente, eu sou apaixonada pelo sorgo, né? É uma forrageira fácil de trabalhar, né? E
viabiliza muito, às vezes, a atividade leiteira por conta do volume de produção, da resistência dela aos veranicos, porque, como vocês sabem, na região nossa, nos últimos anos, a gente tem um problema não no volume de chuva. Se você observar nos últimos 20 anos, nós não temos muita alteração do volume de chuva em milímetros anos, mas nós temos muita alteração dos períodos de chuva. Isso complica muitas vezes a produção de alimento, porque o produtor estava acostumado de plantar em outubro, né, e colher em janeiro. E você tem anos que começa a chover em dezembro. E falando do sorgo, Gil, o sorgo tem essa tolerância muito bacana aos veranicos, né? Diferente do milho, por exemplo, para silagem. A melhor opção para o sorgo é a silagem. Se não tivesse um problema sério, que é a questão dos periquitos, eu recomendaria tranquilamente a utilização de sorgo em quase todas as propriedades leiteiras que a gente atende, né? Só que a gente tem propriedades aí que trabalharam com sorgo, que a gente teve 100% de perda dos grãos do sorgo. E como a gente sabe, o valor nutricional do sorgo está principalmente nos grãos. É a mesma coisa do milho que está na espiga, né? Então, tem muito produtor que faz silagem de milho, quebra as espigas, dá os poucos e tintura as palhas para a vaca. Isso é um negócio que a gente precisa convencer ele que lá na frente ele vai ter que... O milho que estava na silagem, ele vai ter que comprar lá no depósito. Mas essa questão do sorgo é muito bacana, quem tem a oportunidade de produzir, principalmente para silagem, né? Dá uma silagem de excelente qualidade. A gente tem produtores que têm feito. O grão também, tem produtores que quebram os cachos e utilizam o grão, né? No lugar do milho. Também tem um resultado muito bacana. Qual é a preocupação com o sorgo? Tem produtor que tem uma resistência muito grande por conta da intoxicação, né? Se o sorgo estiver na fase dele inicial, quando ele está verdinho, antes de soltar os cachos, ele é tóxico para os animais, né? E vaca de leite é um bicho que é o seguinte, quem segura ela no pasto não é a cerca, é a comida. As bichas são loucas por comida, né? Então, se ela faltar comida e ela vê uma roça de sorgo verdinha, bonita, você pode ter certeza que ela vai dar um jeito de passar. E aí a gente tem produtores perdendo animais, quando chega já acha os animais mortos dentro da roça de sorgo. É uma preocupação que vocês têm que ter quando vocês forem orientar o produtor a plantar sorgo, né? Eu aqui mesmo, a gente tem tentado trabalhar com a ureia, mas eu tenho uma resistência muito grande, porque é outra coisa que é bacana demais para corrigir a proteína, principalmente da palma e da cana, mas o produtor acha que 50 gramas de ureia é muito pouco, ele tem que botar mais. E aí você acaba perdendo o animal. Então, essa questão do sorgo, Gil, eu gosto demais, recomendo, tem produtores, inclusive nossos, que têm bom resultado, né? Só que passa praticamente o dia todo na roça plantando periquito. Tem alguma coisa que melhora aí, que eu já fiz uso aqui. Você pega a cabeça de boi, né? Cabeça de boi, coloca lá na roça e deixar os urubu rodar. Os urubu vão espantar os periquitos, né? Melhora. Vamos dizer que resolve 100%, mas melhora um pouco. Pois tem lugar aí que os periquitos estão espantando os urubu, rapaz. Aí então já acostumou, né? É um problema muito sério, gente. Infelizmente, os periquitos, eles têm uma adaptação muito grande, né? Eu tenho um produtor, eu não vou falar o nome, não é correto, mas tem produtor que mata, né? E é errado, a gente sabe que é proibido. E ele falou assim, eu matei uns periquitos aí, os outros, o que fez foi vir velar o corpo, comendo o resto do que tinha na roça. Mas é um problema sério em relação aos periquitos, porque realmente, se você tiver uma quantidade muito grande de periquito, você vê um hectare de sorgo, grão, indo embora, não tapa. Eu já vi produtores, né? E tem outro problema também, Gil, que é aconselhável você orientar, que é a questão da cigarrinha do sorgo, né? Se eu não me engano, acho que é cigarrinha, o pulgão. Eu não estou bem lembrado agora. Se alguém puder me ajudar dos ACRs aí, que essa parte de praga das lavouras eu estou um pouco por fora, mas tem uma praga que tem atingido áreas de sorgo aí na região nossa. William, se você puder me ajudar também,
E é bom ficar de olho, que é na fase inicial do sorgo e chega a destruir até 100% das plantações. Isso está cometido aqui na região aqui de Livramento também, está cometido com alguns produtores, né, que vêm a destruir. Principalmente tem algumas épocas do ano que é mais atacada, né, no final das águas, início da seca, aí é mais atacado ainda essa propagação dessa doença aqui na roça de sorgo, né. Essa questão, Gil, do sorgo, eu acho o seguinte, nós temos muitas opções nutricionais, né? Agora, a primeira coisa, eu diria que toda propriedade na região nossa, primeira coisa que você deve pensar é na palma, né? Que é um alimento que eu acho que 100% dos produtores têm potencial e têm possibilidade de produzir. E aí, quando nós falamos de forragem, você vai falar de silagem e você vai falar de pastagem. E aí, cada CR vai avaliar cada produtor e ver o que melhor se encaixa para cada um, né? De acordo com a necessidade do rebanho e de acordo também com a possibilidade tanto financeira do produtor, de investimento, quanto de áreas, né? A gente tem essa questão da região nossa, por exemplo, uma modificação muito grande de solos. Você tem solos arenosos, solos argilosos. Então, isso muda muito de uma área para outra. Então, eu acho que cada um vai avaliar aí pensando na palma, eu acho que 100% das propriedades devem trabalhar, e na questão das forrageiras, avaliando cada propriedade individualmente. Com certeza, né? Porque cada produtor, né, a nível de agricultor familiar, tem um perfil, né, de um solo, tem um perfil de uma estrutura, né, que ele já vem trabalhando, às vezes viabiliza, né, cabe ao OCR viabilizar ali o investimento do produtor, né, aí a sua unidade de produção. Gil? Oi? Estou ouvindo, Rejane, pode dizer. Eu acho que esse assunto também é um assunto que tem, né, se a gente for tratar aqui da variedade de alimentação possível que a gente tem, né, também é um assunto que não tem como esgotar, né, no momento. Eu acredito que também possa voltar na nossa conversa ainda esse assunto da alimentação. Eu só gostaria de pedir para que a gente pudesse andar um pouquinho mais, nós já estamos quase 1h20 de conversa, e se fosse possível, Carol, se tivesse como, você falar um pouquinho para a gente em relação ao comportamento animal, no sentido do tratamento recebido, falando de vaca de leite, né, em processo aí de lactação, porque muitas vezes a gente vê na realidade, nas comunidades ou, né, no nosso entorno, alguns produtores que tratam a vaca de leite de forma, né, bem humanizada, com cuidado e tal, e outros que nem tanto, né, que é com cachorro, é com chute, é com grito, é com bate no animal para levar até o curral. Eu queria que você pudesse comentar para a gente se esse comportamento, né, mais agressivo, assim, em relação às vacas, se isso interfere na hora da ordenha, na hora da liberação do leite, né, se o tratamento melhor ajuda com que a vaca libere melhor o leite, enfim, né, tem aí uma produção melhor. E aí, depois respondesse isso, a gente já encaminhasse para a questão de, ok, então a gente falou até o momento da alimentação, do pastejo, do fornecimento da alimentação no coxo. Queria que você situasse para a gente o ambiente da ordenha, né? Que ambiente é esse? O que é indispensável para esse momento? Aí, depois dessa fala do tratamento, você pudesse situar a gente para entender que ambiente é esse, que momento é esse, né, da ordenha,
se é necessário ter uma rotina para isso, ou a gente pode fazer o momento que a gente tiver tempo, no caso o produtor pode fazer a qualquer momento, ou se para a vaca é importante que se tenha uma rotina. Obrigada, Regiane, pela sua participação. Assim, é bom que você vá orientando, porque essa questão de bate-papo, muitas vezes a gente vai ter um assunto que vai surgindo mais dúvida, a gente vai direcionando, talvez não pelo que está no cronograma, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, diz que Mas não tem problema de ter que voltar depois, não tem problema, é só para a gente poder falar um pouquinho de tudo. Certo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, diz que quando a gente trata a vaca como a gente quer, ela dá o leite que ela quer. E quando a gente trata a vaca como ela quer, ela dá o leite que a gente quer, né? Eu acho que essa é uma das frases que mais são usadas em apresentações de leite. Porque, como ele tinha falado, nós estamos num sistema de produção talvez ultrapassado em muitos lugares, aonde, como você falou, a vaca de leite é tratada talvez como se trata o gado de corte, né, um animal mais bruto e tal. E isso interfere, sim, diretamente no volume de leite produzido, na eficiência produtiva do rebanho, porque a vaca de leite é muito sensível, né? Hoje mesmo, o bacana de se trabalhar com a agricultura familiar é porque você trabalha diretamente com quem está lidando com a vaca, né, todos os dias. É diferente, por exemplo, de você atender uma propriedade grande. Você tem vários funcionários e troca de funcionários constantes, né? Então, para a gente, isso é bom, porque a vaca que trabalha, o produtor familiar, ele está ali há 20 anos, há 10 anos, e vai ser ele todo dia com a vaca, né? Então, está, sim, relacionada ao bem-estar hoje, tem que ser levado em consideração, né? Eu chego numa propriedade, por exemplo, a primeira coisa que eu vejo é se as vacas de leite têm sombra e água à vontade o tempo todo, né? Seriam 2 pontos muito importantes para a vaca de leite. Sombra, porque nós estamos falando de animais melhorados, animais de origem europeia, né? Que precisam de sombra, precisam de um ambiente mais confortável. E estamos falando também de animais que não devem ter estresse, porque o estresse ele está diretamente ligado a falhas, tanto na produção quanto na liberação de leite, né? Falando da água, para cada litro de leite produzido, a gente estima que o animal precisa beber em torno de 8 a 8,5 litros de água, né? Então, ele precisa dessa quantidade de água, ou bebendo, ou através da alimentação. E falando da sombra, o estresse térmico do animal também, a gente estima que a vaca que toma sol, que passa por um estresse térmico, ela deixa de produzir aí em média de 1 a 3 litros de leite dia. E se você fazer a conta pelo número de vacas e pelos dias do ano de lactação, você tem um reflexo muito grande nisso, né? Então, é importante, sim, o manejo do animal de forma consciente, sempre proporcionando bem-estar, sempre... a gente sabe que a vaca de leite, ela atende pelo nome. Acho que todo mundo que for na propriedade leiteira, primeira coisa que você observa, se o produtor chamar a vaca pelo nome, você já dá um voto de confiança nele. Porque é sinal que ele tem intimidade com a vaca, entendeu? Isso é muito bacana. Se você acompanhar uma ordenha, você vai ver que ele não precisa ir buscar a vaca. E o mais bacana disso é que a bezerra, quando é ordenha bezerra ao pé, a bezerra atende pelo nome da vaca, o bezerro. Quando você chama, por exemplo, Chiquinha, o bezerro da Chiquinha sabe que está chamando ele também. Então, essa relação com a vaca está relacionada tanto ao volume de leite, né, quanto também a questão da mastite, por exemplo. Aí muitos vão me perguntar por que bem-estar da vaca está relacionado à mastite. É porque, por exemplo, a vaca depende muito da liberação de ocitocina, né, que é um hormônio que faz com que aconteça a descida do leite da vaca. Essa liberação acontece 30 a 60 segundos depois do estímulo,
que aí pode ser pela boca do bezerro, pode ser pela mão do ordenhador, pode ser pela ordenha mecânica, por exemplo, e dura em torno de 7 a 15 minutos no máximo. Então, se o produtor chega batendo na vaca, chega xingando, ele brigou com a mulher lá e aí quer descontar tudo nas vacas, não, o hormônio do estresse, que a gente chama que é o cortisol, atrapalha a liberação de ocitocina. E esse animal acaba não liberando todo o leite que ele tem retido no úbere, né? Esse leite residual, ele potencializa, por exemplo, a ocorrência de uma mastite. E aí reflete o mau humor, muitas vezes, do produtor, reflete na qualidade do leite que chega no laticínio. E realmente você vai lidar com produtores que têm uma natureza, produtores às vezes mais antigos, que têm ainda essa cultura de tratar o animal com muita ignorância, de bater. Gente, vaca de leite não pode nem ser tocada a cavalo. Vaca de leite, se você for buscar uma vaca de leite no pasto, tem que ser a pé, andando. E não é você que determina o ritmo, não, é ela, né? Tem negócio de pegar uma vara e bater, não. Quem determina o ritmo que ela vai para a sala de ordenha, por exemplo, é a vaca. Então, tudo isso interfere, sim. O bem-estar hoje é fundamental. A gente tem falado muito sobre isso com os produtores e interfere muito no volume e na qualidade do leite produzido também. Certo. E em relação a... Não quero fazer aqui um questionário, né? Eu só estou lembrando alguns pontos para que possa ir tocando, assim. Em relação à chegada, então, dessa vaca para ser ordenhada, né? Tá ali no curral. Horários, como é que funciona essa questão? Depois da ordenha, depois de retirado o leite, né? Qual seria o próximo passo? O produtor pode deixar o leite ali no latão e levar a vaca para a manga, ou primeiro dar o destino para o leite, para depois fazer esse processo ou alimentar as vacas, fazer os procedimentos de higienização depois dos tetos. Esses detalhes que eu queria que você desse uma comentada para nós. Vaca de leite gosta de rotina. A rotina é muito importante de uma propriedade leiteira. Seja ela na alimentação, seja ela no tipo de ordenha, né? No ordenhador, eu não sei se vocês já ouviram o produtor falar o seguinte, eu tiro leite, no dia que meu filho tira, as vacas não produzem a mesma quantidade, porque vaca de leite precisa de rotina. Então, por exemplo, horário de ordenha. A gente tem desde produtor que começa a ordenhar às 3 horas da manhã, a produtor que começa a ordenhar às 7 horas. Geralmente, o que a gente aconselha, principalmente propriedades que fazem 2 ordenhas, é você começar a ordenha aí de 5 a 6 horas da manhã e a outra ordenha aí de 5 a 6 horas da tarde, né? Você tem um intervalo entre as 2 ordenhas, aí um tempo ideal para produção de leite. E essa rotina precisa ser obedecida porque a vaca, ela fica ansiosa também. Vocês vão observar, se o produtor tira o leite 6 horas, as vacas já estão tudo esperando, todo mundo está aguardando para poder tirar o leite, né? Elas têm essa rotina. É importante, essa questão que você falou da rotina da ordenha, isso é de cada propriedade. Por exemplo, o produtor que ele faz ordenha manual, como é que funciona? As vacas às vezes estão no pasto, às vezes estão no coxo, nessa época do ano a maioria já estão no curral, né? Muitos produtores fazem a ordenha no curral mesmo, né? E aí o produtor chegou 5h30 da manhã, as vacas já têm a rotina delas, então tem já a rotina de qual vaca vai ser ordenhada primeiro e qual vaca que vai ser a última a ser ordenhada. É outra coisa também que, até nisso, as vacas de leite, elas exigem que tenha uma rotina. E aí, o produtor ordenha essas vacas, né, na sequência delas. E a primeira coisa que a gente recomenda, depois da ordenha, é você dar o destino adequado para o leite, né? Se for um produtor que bota o leite diretamente no tanque comunitário, que após a ordenha, o mais rápido possível, esse produtor vá lá e leve esse leite para o tanque, para esse leite ser refrigerado o mais rápido possível, né?
E só depois é que ele vai cuidar, por exemplo, da alimentação das vacas. Tem produtor que já oferece o concentrado, que também ajuda, às vezes funciona, estimula a liberação do leite na hora da ordenha. Então, a vaca, ela produz 20 litros, ele tem a dieta para aquele animal, e ela entrou na sala de ordenha, já tem um coxo ali, e essa vaca vai comer esse concentrado na hora da ordenha. Tem produtor que faz posteriormente a ordenha, né? Ele ordenha todo mundo, depois ele solta esses animais para consumir. Então, a escala e como funciona cada propriedade, isso aí a gente vai adequando e vai observando com a realidade de cada produtor. Tem produtor que primeiro enche os coxos das vacas, depois ele ordenha todo mundo e já solta para o coxo e vai levar o leite. Tem produtor que ordenha as vacas 5 horas da manhã, leva o leite, quando ele chegar é que ele vai alimentar as vacas, né? Então, essa rotina é um pouco de cada produtor. A questão que o pessoal colocou aqui do pré-dipping, do pós-dipping, né? Como é que funciona? Vocês vão ver, praticamente não vão ver em ordenha manual, né? A gente não vê em ordenha manual, é muito raro, porque a maioria das ordenhas manuais tem bezerra ao pé, e como a gente sabe, o pré-dipping é uma higienização que antecede a ordenha. Principalmente quando a gente trata de ordenha mecânica, porque você vai acoplar o equipamento, então esse teto precisa estar higienizado, para você não levar contaminação nem para o leite, nem de uma vaca para outra, através do equipamento, né? E o pós-dipping, a gente usa quando você não tem bezerro ao pé, né? Por quê? Porque você procura selar aquele teto, né? Fechar a entrada daquele teto para contaminação bacteriana. Quando você tem bezerro ao pé, quando você não tem bezerro ao pé, estou dizendo assim, que muitas vezes a vaca pariu, o produtor tira o bezerro e ele tira o leite sem o bezerro. Geralmente, quando você ordenha uma vaca, ela vai deitar. Então, esse canal do teto ainda está aberto. Se você não faz o pós-dipping, isso é porta de entrada para bactéria, para contaminação. Quando se tem o bezerro vai mamar assim que você solta a vaca depois da ordenha, ele vai ficar ali mamando o leite residual que a vaca sempre deixa para ele, né? Durante ali 5, 6 minutos, então é o tempo necessário que a vaca precisa para poder fechar o canal do teto, né? O esfíncter do teto. Então, isso aí vai ser de acordo com a realidade de cada propriedade. Essa rotina tem que ser observada e orientada de acordo com o manejo. O mais importante é que o leite seja colocado num tanque de refrigeração o mais rápido possível após a ordenha. Beleza, Carol. Para a gente já ir encaminhando para o nosso encerramento, a gente teria mais um ponto aqui que a gente levantou sobre a questão do leite, é sobre a questão da refrigeração e o transporte. E desculpa, assim, eu já encaminhando, mas não é porque a conversa tá ruim, não, porque a gente precisa fechar, mas é por conta do tempo mesmo, né? A gente, nas lives, a gente tem um tempo que a gente aguenta ficar sentado vendo, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. A conversa tá boa, tá rendendo, estamos gostando. E aí eu queria que você tratasse sobre a questão da refrigeração e do transporte. Quais os cuidados imediatos ali que a gente pode orientar o agricultor, além da questão da higiene já tratada, que você vê como importante e que vai interferir aí no leite que chega no laticínio? Beleza. A primeira coisa, gente, é o que é utilizado para armazenar o leite, né, do produtor. Então, a gente, às vezes, se depara com o produtor levando leite em garrafa, PET, produtor levando leite em esses galões que ele compra em lojas agropecuárias de 5 litros, né, que são galões, na verdade, que são descartados de outras, às vezes até em algumas empresas de produtos químicos, e aí as lojas agropecuárias vendem e o produtor compra. O primeiro passo é que o leite ele precisa ser levado para um tanque de refrigeração, que geralmente é como funciona na região nossa, né? Em um recipiente adequado, que são os latões plásticos, né? Bem limpos, bem higienizados. Aí a gente tem latões de 10 litros, de 15 litros, de 30 litros, de 50 litros. Aí depende da produção de cada produtor, né? E
limpos. Então, o produtor ordenhou o leite ali no baldinho dele, ele coou já diretamente nesse latão, fechou, levar para o tanque de refrigeração. Aqui na cooperativa de Lago Real funciona dessa maneira, né? O produtor, ele tem um horário para entrega do leite em cada tanque. E o ideal é que esse leite chegue ao tanque no máximo 2 horas após a ordenha, né? A gente até orienta que seja 1 hora. Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente tem um território grande e muito produtor tem uma distância a percorrer entre a propriedade e o tanque de refrigeração. E esse tempo, para quem faz ordenha manual, está contando esse tempo do início da ordenha, né? Da ordenha, exatamente, né? Então, a gente conta do início da ordenha, desde quando o primeiro leite foi colocado no latão, né? Que ele já passa a sofrer alterações do ambiente. Né? E esse leite tem que... Os tanques nossos funcionam da seguinte maneira. Tem uma pessoa que recebe o leite e geralmente é de 7 às 8, né? Ou de 6h30 às 8 horas da manhã. Esse leite deve chegar à ordenha, ao tanque de refrigeração, desculpa. Por quê? Porque a gente ainda está num período do dia fresco, né? E é muito importante que o leite ele chegue à temperatura de, no máximo, 4 graus aí, dentro de um período de tempo curto, para a gente não perder em termos de qualidade, nem ter alterações físico-químicas que vai interferir na qualidade dos nossos produtos lá na frente. E tanto também na questão de higiene e de qualidade sanitária desse leite. Então, é importante que o produtor, assim que terminar a ordenha, ele não vá dar ração gado, que ele não vá fazer outras coisas. A primeira coisa que ele deve fazer é levar esse leite no tanque de refrigeração. É assim que chegar no leite é colocado no tanque. Sim, tem algumas atividades também que o produtor faz sobre a questão, por exemplo, refrigerar o galão. O produtor que tem, às vezes tem um freezer ou tem alguma geladeira aí na sua propriedade, que consiga refrigerar esse galão ou colocar uma garrafa congelada dentro do galão, na hora que for tirar o leite no curral, ajuda nessa parte aí de durabilidade aí do tempo, até chegar ao tanque de resfriamento, essa prática. Ô, Gil, tem algumas opções que a gente, como técnicos, a gente deve... Tem possibilidades, alguns produtores, é óbvio que a gente não vai inviabilizar a produção dele por conta disso, mas a gente deve evitar sugerir ao produtor, né? Porque tem alguns produtores que eles ficam caçando opções, né, de dar uma fugida das regras, né? Tem alguns, por exemplo, a questão da refrigeração, que tem freezer em casa e às vezes pode manter para não ir no tanque, é longe, ele não quer ir nas 2 ordenhas, ele bota o leite da tarde, por exemplo, no freezer sobre refrigeração e aí leva no outro dia cedo junto com outro leite. Pelas instruções normativas que a gente tem, não é recomendado, o ideal é realmente que o leite seja ordenhado e levado, né, para o tanque de refrigeração, porque aí a gente tem a certeza que você vai ter uma temperatura ideal desse leite, né, que é no máximo 4 graus, e ao mesmo tempo você tem a certeza que você não vai ter contaminação. Se você bota um leite no freezer, geralmente o pessoal bota com o galão aberto, e aí você bota carne, que você, às vezes a carne in natura, você bota outros produtos, peixe. Inclusive, a gente tem relatos de leite que chegou no tanque com cheiro de outros produtos que vocês devem saber que o leite tem essa capacidade né? Então, absorver, né? O leite absorve. O ideal é que após a ordenha, o leite seja levado para o tanque, né? Se não tiver opções, muitas vezes a gente pode trabalhar, sim, com a questão da refrigeração com freezer, né? Para levar no outro dia, 12 horas após a ordenha. Importante, nunca congelar. Se você congelar o leite e você for fazer a análise no laboratório, vai dar água no leite, né? A gente sabe disso. Mas são opções que a gente pode trabalhar com produtores que têm uma dificuldade pela distância de levar o leite ou até mesmo pelo volume.
da questão da refrigeração do leite, mas só que a gente só recomenda em alguns casos particulares, viu? Maravilha. Muito bem. Eu queria fazer, então, partir para o encerramento, agradecendo aí a presença de todo mundo. Queria fazer antes, nessas considerações finais, eu gostaria de aproveitar e liberar rapidinho aqui para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta e não escreveu no chat, né? Escreva agora aqui, eu quero fazer e tal, que a gente libera. E eu gostaria de, nesse intervalozinho aqui, já ir agradecendo a todo mundo, né, pela presença, agradecer bastante a Carol, né, pela explanação, foi muito positivo. Eu acho que as orientações e a forma como você explanou foram muito didáticas e elucidativas para os ACRs, né, porque nós temos que considerar que nós vamos ser lá em campo, né, vocês, ACRs, vão ser lá em campo os replicadores dessas práticas que a gente está fazendo, né? E nesse momento agora que nós estamos impedidos por conta da pandemia, por conta do decreto aí de calamidade em função do coronavírus, né? Nós aproveitemos esse tempo para nos orientar, nos capacitar, e quando pudermos voltar aí a atender individualmente os agricultores, que a gente venha com mais sede de vontade de trabalhar, de conhecimento, para trocar com os agricultores. Aí por enquanto, ninguém ainda levantou aqui para fazer alguma pergunta. Eu queria pedir que você faça, então, Carol, as considerações finais, né, para os ACRs em relação ao tema, e agradecer muito, muito a cooperativa, né, que está apoiando os agricultores aí e orientou e liberou, digamos assim, a sua participação aqui com a gente também, né, agradecer a sua participação também, e, por favor, faça aí suas orientações finais, considerações finais. Pode criticar também, viu? Pode fazer as críticas aí, quem, né? A gente sabe que às vezes a gente atender a demanda. Não tem crítica, não. Eu gostei bastante da conversa, foi bem dinâmica. Gente, até para mim também foi uma novidade, porque eu estou muito acostumada a fazer reunião com o produtor, né? E é uma conversa um pouco mais, eu diria que a gente tem que falar mais a língua do produtor. Então, para mim trabalhar com os ACRs aí, eu não sei se eu consegui da melhor maneira possível, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que a cadeia leiteira é uma das mais complexas que existe, então, realmente, num tempo curto, é difícil a gente conseguir esclarecer todas as dúvidas e também, né, de conseguir passar todas as informações que vocês vão precisar em campo, mas vocês vão adquirindo isso com o tempo, né, com a prática, vocês vão aprendendo com os produtores, que também é uma fonte de conhecimento inesgotável, né? Eu acho que eles mais ensinam do que aprendem, né? E é importante a gente respeitar também o conhecimento do produtor, porque eles estão ali diariamente, né? Muitos com mais de 30, 40 anos na atividade, passando por muitas dificuldades. Então, é uma dica que eu dou: seja humilde quando vocês forem trabalhar com o produtor, que muitas vezes a ignorância deles, que a gente fala, nada mais é do que uma cultura que vem de geração para geração e que a gente não pode simplesmente chegar e dizer que ele está errado, né? É dizer que existem formas diferentes de fazer e vai dar um retorno para ele muito melhor. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço vocês aí pela paciência, peço desculpa se eu não consegui, né, atender da maneira que vocês esperavam. Estou à disposição também, tanto agora, e Gil, por meio das lives, também depois que passar a pandemia, se quiserem fazer reuniões presenciais, que eu acho que para os ACRs, eu acho que se soltariam mais, né, quando a gente faz presencial, a gente pode, né, olha na cara de cada um, consegue até
né, fazer perguntas, mas estou à disposição, agradeço o convite, a confiança, estamos aí para isso, viu? Se quiserem tirar dúvida, Gil tem meu número também, fique à vontade, com a parte eu mexo muito com a parte clínica, cirúrgica, dos rebanhos, né, com assistência técnica também, mas uma demanda muito grande na parte clínica, então eu não sei se eu vou conseguir atender todo mundo, nem todos os produtores, mas produtores que vocês forem trabalhar, que tiver uma carência muito grande de veterinários, se for uma coisa que a gente puder estar ajudando, às vezes à distância, ou até mesmo no município de Livramento aí que eu já estou atuando, a gente puder atender presencialmente, eu estou à disposição, viu? Mais uma vez, obrigado aí. Maravilha, Carol. A gente que agradece aí a sua participação, né? E a gente estamos aqui também, qualquer coisa depender da gente. Então, estamos aqui para contribuir, né, com o que for possível. E estamos juntos. Valeu, Gil. Agradecido. Muito bem, então, gente, nós encerramos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Carol, a nossa equipe aí também, Gil e Regiane, e a todos que estiveram presentes aqui. Um abraço a todos. Esse vídeo faz parte do trabalho de assistência técnica aos agricultores familiares atendidos pela Zamil, pelo programa Bahia Produtiva e está disponível em nossos canais digitais, YouTube, Instagram, Facebook. Nossa equipe técnica está disponível para maiores informações. Acessem